Sejam todos muito bem-vindos. Continuaremos aí o nosso assunto aí sobre ITIL, né, que é a parte de gestão de prestação de serviço. No vídeo anterior eu falei um pouco, né, sobre os livros, né, que o ITIL se baseia, como é que funciona, né, a visão geral do ITIL, o que que é ITIL e etc, né. Expliquei também que as nossas aulas aqui, elas estarão divididas, né, em algumas partes, né, são três roteiros, três partes, né, a primeira parte, que é uma introdução sobre histórico, objetivos, já passamos, e agora a ideia é fazer entrar um pouco sobre o roteiro 2 e, à medida que a gente for conseguindo evoluir, a gente vai para o roteiro 3, ok? Então, essa seria a ideia nossa aqui. O ITIL, né, ele tem uma pegada muito forte na parte de avaliar e qualificar a prestação de serviços de TI, né, de dar suporte a essa prestação de serviço, monitorar e controlar, né, essa prestação de serviços, de modo que você tenha aí alinhamento, né, estratégico, de modo que você tenha uma melhoria na qualidade, né, de tempo de resposta de serviço, etc. E, obviamente, que você possa aí reduzir custo. Reduzindo custo, a gente ajuda a TI a retornar o investimento, né, a ter o retorno aí sobre o investimento. Então, essa seria a ideia de estarmos utilizando aí, né, do porquê fazer a adoção do ITIL, tá bom? Beleza, então, antes de iniciar de fato, vamos entender alguns termos que nós vamos utilizar daqui para frente, né? Quando eu falar cliente dentro desse cenário aqui, é a pessoa pela qual paga pelo serviço, né? Seu cliente é quem está solicitando o serviço, ok? O usuário é a pessoa que faz o uso desse serviço, ok? Então, quem usa de fato o serviço não necessariamente tem que ser a mesma pessoa que paga, né? Então, dentro de uma empresa, você tem os usuários, mas quem paga por aquilo dali é uma outra área dentro da tecnologia, é uma outra área dentro da empresa, é um outro local. Provider ou provedor é a unidade responsável por prover esse serviço. No caso, o service desk da empresa, no caso, o suporte, no caso, a superintendência de tecnologia, não sei, vai ser a unidade que responde por isso. Temos aí a parte de suporte, que é uma palavra de suportar o que está sendo entregue, de suportar o que a gente anda desenvolvendo e acompanhando, né, dentro da TI. Aqui dentro, quando eu falar supply ou suporte, né, são os responsáveis pelo suporte dos elementos básicos do serviço. Né? Então, nós temos aí alguns mecanismos, alguns cenários, que para eu trabalhar com esse serviço, eu precisaria ter alguns recursos básicos aí que são inerentes, né, necessários à realização desse trabalho. Ok? Então, essas daqui são as primeiras definições para que a gente possa estar trabalhando. Então, o gerenciamento de serviço, né, o gerenciamento de serviço com o ITIL, você tem mais dois termos, né, que é o Service Support, né, que a gente chama de supplier, ok? Que ele se preocupa com o dia a dia do suporte operacional da empresa, ok? Então, é a parte de gestão, vamos dizer assim, né, a parte de gestão dessa situação aqui de conseguir realizar esse suporte aqui. Então, seria essa área aqui, né, Service Support. Service Delivery ou Provider é onde você tem o planejamento em cima dessa área e desse mecanismo aqui que dá suporte à tecnologia, que dá suporte à prestação de serviço. Então, aqui no Provider, né, que é o Service Delivery, que é a entrega de serviço, né, aqui há um planejamento, entendeu? Há uma melhoria, o monitoramento e controle dos serviços de TI que são entregues, ok? Next, são
serviços que são entregues. Então, essa seria a ideia desse contexto aqui. Beleza, então, a biblioteca do White V2, ele é uma biblioteca onde você tem a missão da empresa. Para conseguir atingir essa missão da empresa, você tem um alinhamento estratégico da TI com os negócios, então, Business IT alinhamento, então, alinhamento de negócio de TI. Você vai ter, abaixo da estratégia, você tem um plano tático, né? Então, você tem aqui um plano tático. Nesse plano tático de como que eu vou definir a atuação da TI, qual vai ser o nosso plano de ação em si, é dentro desse cara aqui. Então, aqui é onde há um monitoramento, onde há um planejamento, ok, dessas ações. Por isso que a gente chama aqui de Service Delivery, ok? Então, se você olhar aqui, Service Delivery é onde há planejamento e melhoria do serviço de TI. Por isso que ele está aqui no plano tático, ok? E aí, no dia a dia, ok? São operações do dia a dia. Operações do dia a dia, você tem aí um plano tático, você tem aí um plano de entrega de serviço que deve ser executado, né, no dia a dia pelo serviço de suporte, ok? Então, seria essa a base aqui, ok? Beleza, então, como que funciona esses relacionamentos entre serviço de suporte, ok? E a entrega de serviço. Você vai ter aqui o nosso negócio. Esse negócio ele vai ter vários usuários debaixo dele trabalhando para atingir os objetivos de negócio. Quando um usuário tem apenas um ponto de contato, ok? Que ele vai aqui abrir um chamado, abrir um serviço. Esse serviço ele vai ser filtrado, aí define um problema, e aí passa por uma situação aqui de resolução desse problema. Nós temos, então, uma operação nesse nível aqui de suporte, de atendimento. Então, você pegou o telefone, abriu um chamado, esse chamado vai ser escalado do nível 1, nível 2, nível 3, vai ser acompanhado, vai ser executado, vai ser resolvido e depois vai ser monitorada a qualidade da entrega desse serviço. Ok? Então, seria algo nesse sentido aqui. Beleza. Essa parte de monitorar a entrega do serviço, de monitorar a qualidade, de entrar em contato com o cliente para poder saber se ele foi bem atendido, se entrar em contato com o cliente e saber se ele recomenda ou não aquele serviço, ok? Aí já cai para o lado de cá, ok? Que seria a parte da entrega de serviço. Por quê? Porque aqui, nessa entrega de serviço, você vai ter uma situação distintas, né? Aqui você tem o Service Desk, aqui você tem os Services Layers Management, entendeu? Então, essas camadas de entrega de serviços, acordos de níveis de serviços, eles estarão aqui. Então, o que é um acordo de nível de serviço? A empresa que contratou o serviço, então você tem aqui, o cliente contratou um serviço da sua empresa. E aí, vocês entram num acordo dizendo que, para esses tipos de serviço aqui, eu quero que você me atenda, a partir do momento que o telefone tocar, eu quero que você resolva em 4 horas. Esse outro serviço eu quero que você resolva em até 6 horas. Esse outro serviço aqui eu quero que você resolva em até 1 hora. Entendeu? Então, esse acordo, a gente chama de acordo de nível de serviço. Qual que é o nível de compromisso que a empresa tem para resolver um problema que aconteceu. Ocorreu um problema. Qual que é o tempo que essa empresa tem para poder agir? Qual que é o tempo que essa empresa tem para poder resolver? Isso a gente chama de acordo de nível de serviço. Quem está aqui no Service Desk, ela não necessariamente está muito preocupada com isso. Ela está sendo treinada, ela tem um perfil profissional, entendeu? Ela participa de alguns cursos, de alguns treinamentos, e por esse perfil profissional, por esse problema que ele sabe resolver, historicamente, nós sabemos que ele consegue resolver qualquer problema em até 2 horas. Então, essa em até 2 horas é o que a gente vai colocar aqui no acordo de nível de serviço. Então, aqui você vai haver uma junção dessas expectativas com o que é realmente realizado e qual o perfil profissional que você tem
aqui para poder estar tratando. Então, do lado de cá, você está olhando para o problema e como que eu resolvo, né? Qual que é o perfil profissional que eu preciso para poder resolver isso aqui. Do lado de cá, você está se preocupando em garantir esse nível de serviço, entendeu? Garantir esse controle, esse gerenciamento, né? Sobre o tempo gasto, a qualidade em si, de como foi resolvido esse problema, e aqui você tem uma preocupação em quanto que isso custa, quanto que eu tenho de carga hora efetiva, em como que eu pago isso daqui, qual que é o custo que eu tenho para poder manter esse acordo de nível de serviço aqui. Do lado de cá, no final da resolução do problema, eu vou armazenar, né, um histórico de como eu resolvi aquele problema, eu vou gerar manuais de como eu resolvi aquele problema, entendeu? Eu vou gerar passo a passos, né, tutoriais de como resolver aquele problema para que, quando eu trocar de situação, trocar de profissional aqui de nível técnico, ele consiga resolver esse problema, porque ele sabe percorrer um caminho, entendeu? Até a solução daquele problema. Então, por isso que a gente chama aqui de configuração. Essa configuração é um setup, né, contendo aí um passo a passo de como eu consigo ter um problema na mão, ok? E quais são os passos que eu tenho que realizar até eu chegar, né, na solução daquele problema. E caso seja um problema novo, ou caso seja um problema que aconteceu, mas ocorreu diferente do manual, é uma obrigação, né, de quem está aqui no Service Desk atualizar essa configuração aqui, atualizar esse tutorial, essa possibilidade aqui de resolução de problema. Então, por isso que você tem esses dois níveis aqui, ó. Você tem o Service Support, que se preocupa com o dia a dia, em resolver o problema, em atualizar essa vitrine do conhecimento para que outras pessoas consigam entrar na área técnica e consiga manter a qualidade no atendimento, consiga manter o tempo e o prazo de resolução para um problema em si. E você tem o Service Delivery, que está preocupado com a melhoria do processo, está preocupado com o custo que isso é inerente à empresa, e está preocupado em como monitorar, né, e controlar isso daqui. Então, por isso que você tem essas duas distinções de como é a atuação desses caras, ok? Por isso que um está no nível de planejamento tático e a outra está no nível operacional do dia a dia, ok? Então, essa seria a ideia. Então, como que eu faço o gerenciamento de tecnologia utilizando ITIL, ok? Você tem alguns ciclos aqui, do qual você precisa estar se preocupando. Você tem toda a parte, né, de infraestrutura de TI, que geralmente é dividido em pelo menos dois grandes lados, né? A parte de conjunto de entrega de serviço e a parte de conjunto de suporte a esse serviço, ok? Novamente, quando eu tenho a entrega de serviço, eu estou preocupado com gestão, eu estou preocupado com monitoramento, eu estou preocupado com controle, eu estou preocupado com uma série de situações aqui, da qual eu possa melhorar o processo, reduzir custo, garantir retorno sobre o investimento, ok? Quando eu falo de service support, você vai perceber que eu estou preocupado em monitorar o problema, administrar o problema, resolver o problema no prazo, garantir que outras pessoas na minha empresa estejam cientes de como aquele problema é resolvível, de que se uma pessoa entrar de férias, terá pessoas que conseguirá continuar atendendo sem queda na qualidade e etc. Por isso que você vai perceber que vai ter áreas aqui dentro, mecanismos de trabalho aqui dentro, ok? Que está muito próximo à vida do dia a dia. E aqui dentro você vai ter as macro áreas de atuação que vai estar mais preocupado com a parte de gestão. Você vai observar isso. Então, observa para você ver, quando eu falo aqui de Service Delivery. Service Delivery, eu estou nessa área de cá. Você vai perceber gerenciamento de nível de serviço, gerenciamento financeiro para serviço de TI, gerenciamento de capacidades,
ok? Essas capacidades aqui são capacidades de gestão, tá? Gerenciamento de disponibilidade, ok? E gerenciamento de continuidade de serviço de TI. Eu tenho que garantir continuidade de serviço de TI, ok? Então, beleza. Se eu tenho que construir um script de backup, ok? Isso foi definido, chegou a necessidade de fazer isso, ok? A parte de gestão definiu por que é necessário o backup, o que tem que ter nesse backup, qual que é a área que vai atender, como que a gente vai construir esse backup, etc. O Service Desk serão as pessoas que construirão esses scripts e garantirão o monitoramento se esse script está sendo executado diariamente ou dentro aí do prazo necessário, né, de ser realizado. Então, você percebe essa diferença aqui nesse exemplo. Beleza. Embaixo aqui eu tenho a entrega, né? Eu tenho um suporte de verdade. O suporte de verdade aqui é o dia a dia, né? Então, eu tenho aqui, houve um incidente. Como que eu tratei? Como que eu agi? Como que eu registrei? Como que eu monitorei? Entendeu? Então, essa seria a parte de gerenciamento de incidentes de TI aqui. A partir do momento que eu tenho o gerenciamento do incidente, esse incidente, ele é ocasionado, ok? Ele é ocasionado por algum problema. Então, esse incidente eu vou investigar a causa do incidente. Então, eu tenho aqui a parte de gerenciamento do problema. Depois eu vou definir o gerenciamento de configuração, ou seja, como que eu organizo toda a minha parte de Service Desk, toda a minha parte de execução do serviço, como que eu mapeio todos os processos internos aqui dentro, ok? Para que eu tenha uma configuração dentro da minha empresa, não é configuração de equipamentos ou de micros, não necessariamente. É conjunto de ferramentas, é conjunto de processos, é conjunto de boas práticas, entendeu? Como que eu faço a gestão de configuração disso para melhorar, né, a solução desse problema. Uma vez que eu tenho essa gerência de configuração, eu tenho o controle do gerenciamento de alterações, de mudanças. Uma vez que eu controlo as minhas mudanças, as alterações que houveram, né, atualização de software, controles parentais, controles de níveis de acesso, controles de segurança, etc. Ok? Aí eu tenho uma entrega de uma nova versão dessa configuração que eu tenho aqui de todo esse atendimento. E paralelo a essas duas áreas, as duas áreas vão estar sempre se preocupando com parte de segurança, vazamento de dados, controle de acessos físicos e acessos lógicos e por aí vai, né? Mitigação de riscos, né? Então, é algo que a gente estaria sempre nos preocupando aqui em estar atendendo. Beleza, então, nesse slide aqui, eu expliquei boa parte do que vai vir aí nos slides futuros, né? Então, vocês vão perceber que talvez fique um pouco repetitivo, mas eu vou tentar concentrar e não dar outros exemplos. Então, vamos lá, a parte de Service Desk. Service Desk, eu estou preocupado aqui com o dia a dia, ok? Então, eu vou receber os incidentes, eu vou prover a qualidade, né, dos serviços de suporte, eu vou ajudar na identificação de custos, eu vou fazer o gerenciamento do suporte e da comunicação para as mudanças, eu vou ajudar a identificar oportunidades de negócio, ok? Então, você percebe que Service Desk é tudo isso que eu acabei de falar aqui. A parte de gerenciamento de configuração, né? Então, Service Desk, toda essa parte aqui. Agora eu vou entrar dentro da gerenciamento de configuração. A parte de gerenciamento de configuração, eu vou manter ali um modelo, igual eu falei, lógico, né, para identificar, controlar, manter, verificar as versões de todos os itens de configuração, CI, itens de configuração existentes. Por exemplo, quais são os hardwares que a TI aprova para poder padronizar, quais são os softwares, quais são as documentação que ali tem, igual, por exemplo, software, né? Nós temos aí vários exemplos de problemas disso, né? Desde de leitores de PDFs que devem ser padronizados, até os próprios editores, né? Editor de planilha, editor de texto, isso tem que ser padronizado, porque se você fizer uma configuração em uma e abrir em outro aplicativo, essa configuração ela pode sofrer aí mudanças e alteração. Então, tudo isso daqui é muito, muito importante ser padronizado. E ele ser padronizado significa que tem que haver aí essa gestão, né, de
de como eu faço essa configuração de trabalho, entendeu? Entendeu? É porque é uma configuração de trabalho, vamos dizer assim. Né? E essa palavra configuração, como a gente usa muito na área de TI, às vezes a gente se confunde com outro tipo de configuração. Não é esse outro tipo de configuração que eu estou falando, aqui é uma configuração, uma metodologia, processos de trabalho, ok? Então, gerenciamento de configuração, você tem algumas palavras-chave aqui dentro, né? Quando eu falar CI, eu estou me referindo a itens de configuração. Quando eu falar CMDB, eu estou falando de gerenciamento de controle, né, de database, de banco de dados, ok? Então, são situações que eu vou ter armazenado e documentado, né, o acesso ao banco de dados, as políticas de acesso, os controles, né, de acesso a banco e etc. Quando eu falar snapshot, né, snapshot é uma visão, é uma foto, né, naquele momento, ok? Da situação e do cenário atual, entendeu? Então, eu pego o cenário atual, que representa um mundo muito grande de situações, ok? E vou tentar resumir esse cara num cenário menor, num cenário mais simples. Então, o que seria isso? Snapshot é quando você tem uma foto grande, e aí dessa foto grande você faz uma foto pequenininha para poder colocar no canto superior direito lá da foto do seu perfil, entendeu? Seria algo nesse sentido, a tradução de snapshot. Baseline, né, é a linha base, né, é a estrutura com os detalhes, né, de como eu tenho que percorrer o caminho mínimo, entendeu? A base, né, mínima para que eu possa navegar por um produto ou navegar por um serviço, ok? Então, seria algo nesse sentido. A parte de gerenciamento de incidente de TI é o que eu falei, né? Você tem um evento, esse evento não faz parte da operação padrão, esse evento não é algo normal, aquilo ali está se configurando como uma anomalia, entendeu? E aí, isso daí pode causar alguma interrupção, ok? Ou reduzir alguma qualidade na prestação de serviço. Então, você tem desde comportamentos inadequados de sistema em relação a uma regra de negócio, né? A regra de negócio diz que tem que virar à direita. Chega num determinado momento do sistema, ele não vira à direita e o processo não cai na área que deveria cair dentro da empresa. Então, isso daí é um incidente, tem que ser investigado. E você tem um incidente desde o tipo, né, o computador parou, a impressora não está funcionando, a internet está oscilando muito e isso está atrapalhando, né, o uso dos sistemas e por aí vai. Isso é um incidente, ok? Então, qual que é o objetivo do incidente? É você medir qual que é o impacto desse incidente e qual que é a urgência do atendimento desse serviço. Se você tem um impacto baixo e você tem uma urgência baixa, entendeu? Você tem uma prioridade baixa. Se você tem um impacto médio e uma urgência média, você tem uma prioridade média. Se você tem um impacto alto, uma urgência alta, aí você tem uma prioridade alta. Se você tem um impacto baixo, mas uma urgência alta, então você tem uma prioridade média. Você sempre vai fazer uma matriz aí, né? Vão ter aí algumas opções para você definir o quê? A prioridade. O que não pode acontecer é todo incidente dentro da empresa ser tratado com prioridade alta. Isso demonstra que não há, né, aquela parte que eu acabei de dizer para vocês sobre a gestão, né, da qualidade, né, da prestação de serviço, ok? Então, aquela parte da direita que eu mostrei para vocês, né, a parte de entrega. Beleza, gerenciamento do problema. Uma vez que você sabe que existe um incidente, você percebe que esse incidente pode causar um ou mais problemas, ok? Então, os problemas causados por aqueles incidentes, eles têm que ser mapeados, e aí você vai ter que identificar esses problemas, vai dar tratamento a esse problema, definir a causa, para você prevenir a ocorrência, né, desses incidentes e desses problemas a futuro, ok? Então, essa seria a ideia, né, de você ter o gerenciamento de problema. O que é gerenciar um problema? É você minimizar os efeitos causados pelos incidentes, ok? Então, essa seria a nossa ideia aqui. Beleza, então,
quando eu trabalho com incidente versus problemas, eu tenho essa preocupação aqui. Eu tenho uma linha base, uma time aqui, né? Aí eu tenho um erro de infraestrutura, por exemplo, né, que causa um incidente, que causa N problemas, que causam erros conhecidos, ok? E que esses erros conhecidos possam ir para uma estrutura de resolução, ok? Há a possibilidade desse problema causar erros não conhecidos. É aqui, nesse causar erros não conhecido, ok? Que você vai fazer uma requisição, né, da mudança da configuração. Porque a requisição da mudança da configuração, ela vem para poder trabalhar em cima de erros que você não conhece ou em cima de situações pelas quais você acha que cabe uma melhoria no processo, você acha que cabe uma situação diferente de como tratar aquilo dali, ok? Então, essa daqui é a relação, entendeu? É um erro de infraestrutura, causou um incidente, tem um problema é conhecido, beleza, então o problema conhecido vai para uma estrutura de resolução. Ah, o problema não é conhecido, então ele vai para uma requisição, para uma mudança, para poder aplicar, né, um modelo e dizer ali como que você resolveu aquele problema que até então era desconhecido para a empresa. O gerenciamento de alterações, tá? Esse gerenciamento de alteração, o objetivo dele é padronizar, entendeu? Todos esses procedimentos que eu acabei de colocar. Então, quando você tem um erro que não é conhecido, você vai para um gerenciamento de configuração. Esse gerenciamento de configuração ele tem o objetivo de padronizar, não pode ser feito de qualquer maneira e tem que ser documentado. Então, a ideia é documentar como que foi resolvido aquele problema. Então, por isso que o objetivo dessa gestão de mudanças, né, é garantir essa padronização, ok? Para que numa próxima ocorrência do incidente, você tenha um atendimento com maior qualidade, com maior eficiência, com um impacto menor, entendeu, do sistema em relação ao que aconteceu. Então, a ideia é justamente essa, entendeu? É ter uma minimização de impacto, você ter uma democratização dessa informação dentro da TI. Olha, agora, para tal problema, a gente vai agir dessa forma, entendeu? Isso daí reflete, inclusive, no treinamento da equipe, ok? E aí, aqui vai ter uma terminologia aqui chamada CAB, entendeu? Que é um controle, né, dessa situação de mudanças, tem que ser aprovado, né? Tem que ser aprovado por essa comissão, né, por esse comitê, ok? E existe aqui a emergência, né, de tratar essas situações, essas coisas aqui de mudança. Então, são dois termos, entendeu? São duas situações que acontecem. Esse gerenciamento de mudanças não pode ser a reviria, não pode ser só com a TI, tem que envolver a parte tática, entendeu? Tem que ter algumas situações aí de levar essa decisão mais acima, né, para que possa dar transparência ao processo e para que possa acontecer aquilo que eu falei para vocês, né, da informação estar democratizada e desse processo ser atualizado de maneira efetiva, porque ele vai refletir lá no acordo de nível de serviço. E o acordo de nível de serviço, novamente, está naquele quadro da direita, onde a gente tem a parte de gestão disso daqui, não a parte do dia a dia operacional. Beleza, então o fluxo de mudanças, ele pode ser definido basicamente dessa forma aqui, ó. Então, a gente tem aqui o início, né, houve uns filtros, né, uma gestão, né, sobre essa alteração. Então, eu vou alocar, né, as prioridades iniciais, eu vou decidir qual que é a categoria que esse cara está, entendeu? Eu vou implementar aqui os padrões apropriados, e aí, dependendo da categorização que eu der aqui, eu vou classificar essa mudança como significante, como majoritária, entendeu? E como sem prioridade, vamos dizer assim, ok? E aí, se eu fazer uma aprovação, né, de majoritária, alguma coisa muito grande, eu preciso fazer aquele RFC, que é aquele documento de mudança, e eu tenho que submeter esse documento ao comitê, ok? Beleza. Se eu fazer uma mudança que ela é significativa, ok?
eu tenho que fazer da mesma forma que eu fiz aqui, também submeter ao comitê. Se a mudança é uma mudança que não impacta, o impacto dela, né, é pouco, é menor, não tem muito impacto, então eu posso ter um agendamento, entendeu? Nesse agendamento eu vou apenas reportar, né, a esse CAB, né, a esse comitê, de que houve uma mudança, né? Essa mudança ela vai ser democratizada, né? Todo mundo vai ficar sabendo dessa mudança, mas que essa mudança não impacta muito no processo. Então, por isso que ele já vai direto para o Change Builder, né? Vai para construir essa mudança, passa pela equipe de teste, passa pela equipe de gerenciamento de manutenção, né? Que vai implementar isso daqui, passa por uma revisão e aí esse fluxo da mudança ele é fechado. Se por acaso for significativa ou alta, você tem que aprovar de maneira técnica, você tem que aprovar de maneira financeira, você tem que aprovar de maneira a nível de negócio essa mudança, porque isso daqui vai refletir em alteração de contratos, possivelmente, entendeu? Então não é algo assim tão trivial. As partes têm que entrar no acordo, tanto tanto a contratada como a contratante, entendeu? Então esses dois caras aqui precisam de aprovações de comitê e que com certeza vai refletir na parte financeira, vai refletir na parte técnica e mudança até mesmo de como atuar, de como a gente vai resolver esse problema daqui para frente e custo, né? Até então, para fazer esse cara, o custo era efetivo aí, sei lá, de R$ 46,38 a hora do profissional, esse custo pode ser elevado, entendeu? Porque agora envolve um perfil profissional maior, envolve um tempo de resolução de problema mais baixo e etc. Ok? Ou está trabalhando com dados sensíveis, ou está trabalhando com dados de banco de dados, ou está trabalhando com situações em execução ali na hora, né, num ambiente que não pode errar, entendeu? On-premise, alguma coisa assim, entendeu? Então é bem complicado. Esse cara aqui, por isso que não dá apenas para poder ir lá fazer alteração e comunicar, tem que passar por essa aprovação aqui, ok? Isso daqui ainda vai, se dependendo da empresa, se for pública, né, ela não se, necessariamente só se for público, mas se a empresa tiver uma advocacia setorial ali, essas alterações ela também devem ser submetidas, inclusive, né, a essa advocacia setorial para colocar lá as devidas considerações, ok? E, inclusive, rejeitar essas mudanças e não aceitar e manter da forma como está, ok? A entrega, né, o gerenciamento da entrega de uma nova versão, de uma nova release, ele tem uma visão mais global dessas alterações que ocorreram e vai assegurar que haja um documento de entrega, técnico ou não, e que esse documento de entrega tenha prazos, tenha comprometimentos, né, tem algumas situações aqui. O que é entrega? É quando você, como profissional de TI, finaliza a atividade, né? Você finalizou ali o projeto, o produto, você finalizou ali o atendimento. Então, essa seria uma forma de estar trabalhando. Existe toda uma área aqui dentro muito global, né, que trata sobre esse gerenciamento de entrega. Você vai ter ele tanto da parte de física, de hardware, né, a pronúncia mais correta de hardware, ok? Quanto da parte de software, entendeu? Então, para cada um desses dois caras que eu acabei de falar, você vai ter, né, um tipo de documento de entrega, de release, ok? Então, não é um documento único para TI, pode ser, inclusive, vários, ok? E aí, os tipos de release é uma versão delta, né, uma versão menor, uma versão mais compactada, uma versão de um módulo, ou de um pedaço de alguma situação, uma visão completa, né, que vai vir full, né, que vai estar com tudo, com toda a documentação completa, e uma versão a nível de pacote apenas, ok? Algo nesse sentido. Beleza, release é toda a versão que você está entregando, ok? Unidade de release é parte do que você está entregando. A parte do rollout, que a gente fala o rollout, você tem a ideia de entregar, instalar, ok? E manter todo o monitoramento das novas rotinas, né? De todas as integrações que você está colocando ali, ok? Então, essa seria
os conceitos aqui de entrega. E aí eu tenho aqui os processos de suporte, né? Então, eu tenho aqui, né, a parte aqui de gerenciamento de banco de dados, no meu gerenciamento de banco de dados aqui de conhecimento, né? Banco de dados de conhecimento. Eu tenho os relacionamentos, eu tenho aqui as releases, as mudanças, os problemas conhecidos e os incidentes. Todos esses caras aqui fazem parte aí, então, entendeu? Do processo, né? Você vai ter, né? É um fluxo, né? Então, você tem aqui usuários, né? Os seus clientes e a parte de negócio. Você tem perguntas e situações de dificuldades, né? Que isso daí starta a necessidade de existir um service desk, que tendo um service desk, você tem a necessidade de fazer gestão de incidentes, ok? Então, esses incidentes são classificados em cima de gestão de problemas, que vai para a parte de gestão de mudanças, há uma entrega nisso daqui, há um gerenciamento de configuração, então é armazenado aqui o conhecimento desse processo, ok? E aí tem também a possibilidade, a nível de negócio, a nível de gestão, a nível de contratos, você já partir para uma solicitação de mudanças, uma solicitação contratual ou uma mudança no acordo de nível de serviços, uma mudança no catálogo de serviço. Então, isso daí já é mais estratégico. Então, ele pula essa parte aqui, porque não é problema, não é incidente, ok? E aí você já cai diretamente no gerenciamento de configuração, ok? Se for algo de ser entregue de uma nova release que está sendo planejada dentro de uma sprint ou dentro de um conjunto de produtos que tem que ser entregue, né? Isso daí já pode ir diretamente para gerenciamento de mudanças, ok? O que nós observamos? Releases e etc. de entregas aqui são questões relacionadas a softwares, a produtos, ou a instalação de um data center, ou a configuração de um servidor, ou de um banco de dados. Então, já é uma equipe, né, diferente que está incumbido de entregar algo novo, vamos dizer assim, né, entregar um novo produto, um novo serviço. Do lado de cá, você tem serviços que já estão entregues, que já estão rodando dentro da empresa, o banco de dados já está configurado, o produto do software já foi entregue, já tem pessoas utilizando o seu sistema e por aí vai. Então, aqui você vai configurar situações de atendimento a alguma anomalia que está acontecendo. Aqui você está construindo produtos, aqui você está construindo situações, você está evoluindo, né, o arcabouço tecnológico da sua TI. E entre esses dois aqui, você tem as alterações que ocorrem, tanto nas releases quanto no que já foi entregue, ok? Então, essa seria o ideal. E na parte de entrega aqui, obviamente, para controlar incidentes, é necessário você adotar ferramentas, porque senão você não vai dar conta, né, de fazer uma boa gestão, você não vai conseguir criar mecanismos de medição, se você não cria mecanismo de medição, né, você não faz gestão. Então, nós sabemos que não se gerencia aquilo que não se mede, entendeu? Então, para eu medir, eu tenho que criar mecanismos de medição. Então, por exemplo, existe aqui GLPI, né? Existe aqui Redmine, existe aqui Trello, existe aqui uma série de ferramentas, gratuitas ou não, que podem te ajudar nessa gestão aqui de incidentes. Essa seria a nossa ideia, ok? Então, voltando nessa imagem, eu acho que agora essa imagem fica mais clara aí para vocês de como a TI funciona do lado de dentro, né? Então, como que ela se preocupa tanto em atender a parte, né, de negócio, né? A parte de negócio, desculpa, né? A parte de negócio aqui em cima, quanto a parte de garantir a continuidade desse negócio, né? De garantir essa parte de como eu estou atendendo, como que eu consigo dar vazão à minha tecnologia. Seria algo nesse sentido. E aí eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre acordo de nível de serviço. E aí esse acordo de nível de serviço eu vou dar um exemplo para vocês prático de como a gente pode estar trabalhando. Vou demonstrar para vocês um catálogo de serviços, tanto de infraestrutura de TI quanto de desenvolvimento de software. Essa seria a ideia. Espero aí que vocês tenham gostado, né? Foi preparado e tudo com muito esforço, muita dedicação, e te dando uma visão aí muito prática da situação como um todo em cima dessa situação que é tão difícil de controlar dentro de uma empresa, que é a prestação de serviços de TI, tanto para infraestrutura
de serviço, quanto a parte de software, de desenvolvimento de alguma solução, alguma coisa nesse sentido, ok? Então, até a próxima, pessoal. Obrigado.